Em se falando de CSOSN, que é o Código da Situação da Operação do Simples Nacional. A sigla é grande, né? Na verdade, a sigla e a descrição, né? Mas, na verdade, o CSOSN, ele é trabalhado da mesma forma que o CST para as empresas RPA. Mas o CSOSN, ele é simplesmente a tabela definida para as empresas optantes do Simples Nacional. Então, as empresas optantes do Simples Nacional que trabalham com mercadorias, né? Eu sou uma empresa optante do Simples Nacional, comercializo mercadorias, logo eu recolho também o ICMS, eu sou tributada também do ICMS, e dentro daquela tabela dos anexos, né, do Simples Nacional, da legislação do Simples Nacional, deste enquadramento, contém lá a parte tributária do ICMS. Não é porque nós somos optantes do Simples Nacional que nós não vamos recolher ICMS. Lembra lá no início do nosso curso que foi dito isso? No enquadramento do Simples Nacional? Então, se eu sou Simples Nacional, comercializo mercadorias ou industrializo mercadorias, eu vou ter também que na hora de emitir a minha nota fiscal sobre esses produtos que eu vendo, que eu revendo, né? Eu vou ter também que destacar a parte tributária do ICMS na minha nota. Só que a tabela, na verdade, do CSOSN, a tabela A, ela continua sendo a mesma do RPA, porque a tabela A define a origem da mercadoria, do produto, se ele é nacional ou se ele é estrangeiro. Então, essa tabela A continua também sendo utilizada pelas empresas optantes do Simples Nacional. Mas a próxima tabela, são os próximos 3 dígitos, porque o CSOSN, na verdade, ele é composto por 4, porque é a tabela A que define a origem da mercadoria e os 3 próximos dígitos é que vai definir a classificação tributária do ICMS. Então, atualmente, tá? A tabela do CSOSN possui alguns códigos, né? E ele começa com o código 101, que ele vai definir a tributação do ICMS pelo Simples Nacional, tá? Com permissão de crédito deste ICMS. Aí você fala, mas professor, esse Simples Nacional não tem crédito, não destaca o ICMS na nota. Perfeitamente. Só que existe lá na legislação, na Lei Complementar do Simples 123 de 2006, a lei que instituiu esse regime tributário, diz o seguinte, que a partir do momento que eu, Simples Nacional, estou vendendo a mercadoria para uma outra empresa que vai terceirizar, né? Que vai revender, vai repassar essa minha mercadoria, ou seja, ela não vai utilizar para uso e consumo, ela vai repassar também. Eu tenho, se ela for RPA, principalmente, esse meu cliente, se for RPA, eu como Simples Nacional, eu tenho que permitir crédito do ICMS, informar isso lá em dados adicionais da minha nota fiscal, para que esse meu cliente que ele tenha permissão de se creditar no livro da apuração do ICMS dele, sobre esse crédito que eu permiti, através do quê? Desse CSOSN número 101 que eu estou colocando lá no meu produto, na nota fiscal eletrônica que eu estou emitindo. Então, olha a importância do Código do Simples Nacional, deste CSOSN. Eu tenho que informar para o meu cliente se eu permito a ele se creditar ou não. Percebem a importância? Tá? Depois você vai ter outros créditos, é o 102. Ele é tributado do ICMS pelo Simples, mas não se permite créditos. Você vai ter depois o 103, 201, 400, 500, 900, ou seja, vários códigos que cada um com a sua definição e sua classificação do ICMS para a emissão da nota fiscal, do documento fiscal de uma empresa optante do Simples Nacional, tá? Uma coisa muito importante, um detalhe muito importante que vocês têm que observar é que é o seguinte, as empresas optantes do Simples Nacional, né? As empresas optantes do Simples, elas não têm, tá? Elas não têm um CSOSN para o IPI, para o PIS e para o COFINS.
tá? O CSOSN, ele só abrange o tributo ICMS. Então, veja, para vocês verem como que o ICMS ele tem muitos detalhes, esse tributo, né, esse imposto, né, ele tem muitos detalhes. Então, começando pela sua classificação tributária, né, para efeito de RPA é uma tabela, para efeito de Simples Nacional é outra tabela, e as tabelas elas são diferentes, tá? Mas é para um único e o mesmo tributo que é o ICMS. Tá? Então, o Simples Nacional, ele não possui tabela de CST, vamos dizer assim, entendem? Ele não possui a tabela de CSOSN para IPI e para PIS e COFINS. Em contrapartida, as empresas optantes do RPA, ou seja, lucro presumido ou lucro real, elas sim contêm CST, Código de Situação Tributária do IPI e Código de Situação Tributária do PIS e da COFINS também. Então, sobre esses tributos federais, o RPA também tem CST, mas o Simples Nacional não tem. Ele só tem o CSOSN do ICMS, porque o ICMS, dentro do seu regulamento, porque o regulamento do ICMS, tanto para RPA quanto para Simples Nacional, é o mesmo. É o mesmo regulamento desse imposto. Não existe um regulamento para RPA e um regulamento para Simples Nacional. É por isso que dentro desse regulamento sempre tem modificações, alterações, inclusões de artigos para que realmente esses tipos de empresa, RPA e Simples Nacional, tenham as disposições, né, para que possam orientar o contribuinte à emissão do seu documento fiscal. Então, só uma observação muito importante agora, né? Quando um cliente ou uma empresa ela emite a nota fiscal eletrônica, sendo optante do Simples Nacional, geralmente, olhem o que acontece. Se você pegar o DANF de uma nota fiscal de um cliente que é optante do Simples Nacional, você vai ver que o layout do DANF, ou seja, o DANF impresso, ele tem uma coluna lá que está escrito CST e não CSOSN. Por que isso, né? Porque às vezes, pelo fato do layout do DANF, não ser validado ainda 100% lá na Cefaz quando você emite a nota, porque na verdade o que é validado juridicamente é o arquivo XML, ele que é a nota fiscal eletrônica, ele que é o documento verdadeiro, né? O DANF, na verdade, ele tem que ser uma cópia fiel do que está dentro do XML, mas de acordo com alguns sistemas emissores dessa nota fiscal eletrônica, o DANF ele não foi parametrizado de forma correta para as empresas optantes do Simples Nacional. É um erro isso? Olha, um erro não é, mas ele está inconsistente, você concorda? Porque se a minha empresa é optante do Simples Nacional, eu tenho que ter a minha coluna no DANF descrito, na verdade, CSOSN. E os códigos, obviamente, que tem que ser o CSOSN. Porque se uma empresa optante do Simples Nacional, além de a coluna do DANF estar com o nome incorreto, com a sigla incorreta, e ser colocado, ao invés do código do CSOSN, informar o código CST, isso sim está totalmente incorreto. Mas aí a própria Cefaz não vai aceitar, ele não vai validar. Acontece o quê? Que eu vejo, muitos DANFs que eu vejo. Eu pego contribuintes de Simples Nacional que o DANF está expresso, está descrito CST, mas o código está correto. Ou está 101, 102, 500, 400, que é aliás, 0101, 0102, porque eu estou identificando também, eu tenho que identificar se a origem da minha mercadoria é nacional ou estrangeira. Então, na verdade, essa coluna CSOSN no DANF tem que ter 4 dígitos, tá, pessoal? Orientem isso aos seus clientes, escritório de contabilidade, e oriente a sua empresa aí de emissão de nota fiscal eletrônica, tá? Então, essa questão dos códigos, na descrição, na demonstração do DANF, vocês passem a observar. Agora, o XML não, o XML ele tem que estar correto. Porque se a empresa é optante do Simples Nacional, ele tem que colocar lá no sistema emissor dele o regime tributário, né?
o regime tributário da operação que ele está exercendo, se a empresa é regime normal, que é o RPA, ou se é o regime de Simples Nacional, que são as empresas optantes do Simples Nacional. Porque na hora de emitir o documento fiscal, isso é exigido, essa informação desse código, esse código de regime tributário, CRT, Código de Regime Tributário do Contribuinte. Agora eu vou dar uma notícia muito boa para vocês, porque assim, atualmente, quando eu sou RPA, eu vou emitir meus documentos fiscais com CST. E se a minha empresa for optante do Simples Nacional, eu vou emitir minhas notas fiscais com CSOSN. Só que um legislador maravilhoso, pensou muito sobre isso para poder também auxiliar e contribuir com os contribuintes nessa questão. Porque são muitos códigos para a gente decorar, né, pessoal? E muitos códigos para entender. Então, surgiu, uma legislação da esfera nacional, obviamente que é nacional, porque o enquadramento do Simples Nacional, ele é, no âmbito nacional. Então, todas as empresas que são enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, a partir de janeiro de 2022, tudo bem, tá longe, Tá longe, mas vai ser um alívio para nós que trabalhamos na área fiscal. A partir do momento, a partir de janeiro de 2022, existirá uma única tabela de CST, tanto para as empresas RPA quanto para as empresas Simples Nacional. Olha que maravilhoso! Não precisaremos mais identificar no documento fiscal a sigla CSOSN, será padrão, será CST, e esse CST ele será de 2 dígitos igualzinho que é hoje, só que essa tabela ela vai crescer, ela vai ganhar novos códigos de situação tributária relacionados às empresas que são optantes do Simples Nacional. Ou seja, para mais detalhes, acessem o Ajuste CINIEF 11 de 2019, que foi publicado em julho de 2020, que trouxe essa informação, essa junção desse código de situação tributária do ICMS relacionado às empresas RPA e às empresas optantes do Simples Nacional. Ou seja, a partir de janeiro de 2022, essa tabela, a tabela A continua, Ela sempre vai continuar. É a tabela B que foi modificada. Foram incluídos novos códigos do Simples Nacional dentro da tabela do CST na tabela B. O código do Simples Nacional, a partir de janeiro de 2022, não será mais 4 dígitos, 0101 ou 0102, não vai ser mais. Vai ser 000 ou 001. 000 são esses 3 dígitos é para as empresas RPA. E o 001 já são para as empresas optantes do Simples Nacional. Então, para mais detalhes, para você conhecer mais esses códigos, esse CST, esse novo CST do Simples Nacional, acesse o Ajuste CINIEF 11 de 2019, que foi publicado em julho de 2020, para poder regulamentar essa questão desse código tributário, que ele é muito importante. Então, o que vai acontecer? A partir de janeiro de 2022, com certeza, até antes, isso já vai ser feito, se já não foi, a alteração do layout da nota fiscal eletrônica e dos demais tipos de documentos fiscais eletrônicos, justamente por causa dessa nova tabela. Porque não haverá mais o CSOSN, não haverá mais tags dentro do layout da nota fiscal eletrônica sobre o CSOSN, e sim somente sobre CST. Então, CST será para todas as empresas, RPA e Simples Nacional. Essa é a grande diferença e relevante, Só que é só a partir de janeiro de 2022. Mas, gente, 2021 tá aí, vai passar rápido, 2022 tá chegando, Então, assim,
Encerro por aqui sobre esses dois temas. Parece que não é, né? Não tem muito o que se falar, mas tem, viu, pessoal? Então, esse código CST e o código CSOSN, hoje ainda tá valendo o CSOSN, tá? Ou seja, até 31/12/2021, ele continua valendo. Observem, por favor, o cadastro dos produtos das empresas optantes do Simples Nacional dos seus clientes ou da sua empresa, do emissor de nota fiscal da sua empresa, para ver se está em ordem, tá? E a partir de janeiro de 2022, tudo lindo, é uma única tabela para os dois tipos de enquadramentos da empresa, RPA ou Simples Nacional. Lembrando que isso é voltado para o ICMS, porque as empresas RPA continuam tendo CST de IPI e CST de PIS e COFINS, tá bom? Então, eu fico por aqui, agradeço você pela sua atenção e logo mais a gente vai falar sobre outros tipos de situações, né, de operações nos próximos módulos. Então, eu encerro aqui hoje com você o módulo 4 e logo mais a gente se vê no módulo 5. Muito obrigada!